Queridos, nós temos falado nesses domingos, né, sobre identidade, e o Senhor tem trazido essa palavra, né, sobre os nossos corações como igreja, como pastores dessa casa. Temos falado da importância de nós sabermos quem nós somos, de nós sabermos quem Deus é, de nós sabermos quem nos formou, quem nos criou, né? E dessa maneira seguirmos e avançarmos, de nós não andarmos por aí sem rumo, mas de nós andarmos e caminharmos na certeza de quem nós somos em Deus, e principalmente de quem Deus é, de quem é aquele que nos formou, aquele que nos criou, né? Quem que ele é, o que Ele fez por nós. Hoje nós vamos falar sobre o sopro de vida. O sopro de vida que nos traz identidade. O sopro de vida que nos faz ser diferente de toda a criação. O sopro de vida que nos faz sermos feitos de modo especial, que nos faz, que é o toque, a marca que Deus coloca sobre nós, para nos dizer quem nós somos, para onde vamos. Sopro de vida. Lá em Gênesis 2, Gênesis capítulo 2, versículo 7, vai trazer então essa marca do que Deus fez conosco na hora que Ele estava nos criando. Quando o Senhor Ele faz toda a criação, é apenas uma palavra e tudo se forma, uma palavra e tudo acontece. Só que quando Deus cria o homem e a mulher, Ele faz algo de modo especial. Como diz lá em Salmo 139, Salmo 139 fala: de maneira maravilhosa me criaste, me teceste do ventre da minha mãe. E lá em Gênesis 2:7 vai falar assim. Então, Gênesis 2, versículo 7 fala: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o quê? Fôlego de vida. E o homem se tornou ser vivente. O Senhor soprou sobre nós fôlego de vida. O Senhor soprou sobre nós fôlego de vida. E somente a partir daí que nós nos tornamos um ser vivente. E é isso que eu quero falar com vocês nessa manhã, essa identidade. Algo que nos marca, algo que nós carregamos diante da criação, algo que nós temos de modo especial, é esse sopro, é esse fôlego de vida que o Senhor soprou sobre nós. Esse sopro, esse fôlego de vida que nos restaura, que nos traz esperança, que nos levanta, que nos diz quem nós somos diante de toda a criação. Fôlego de vida, que nos mostra que nós fomos feitos de modo especial. Lá em Gênesis 2 fala assim que assim foram concluídos o céu e a terra. Vai lá na sua Bíblia, acompanha junto comigo ali no comecinho de Gênesis 2. Fala que no 7º dia Deus já havia concluído a obra. E nesse dia Ele descansou, abençoou o 7º dia, santificou. E nele descansou toda a obra que realizara na criação. E aí no versículo 4 fala: essa é a história das origens do céu e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e o céu, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Então a criação estava feita, mas não havia homem para cultivar o solo. Não tinha vida ainda. Fala assim, nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor não tinha ainda feito chover. Todavia, brotava a água da terra e irrigava o solo,
a superfície do solo. E aí no versículo 7, fala: então formou o homem do pó da terra. Formou o homem do pó da terra, no versículo 7. E soprou sobre suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Esse sopro de vida, que fala em Gênesis 7, esse sopro de vida, é um sopro que vem da parte de Deus. É um sopro diferente de quando nós ouvimos o barulho do vento. É um sopro diferente de uma ação climática. A raiz dessa palavra sopro, fôlego de vida, que está ali em Gênesis 2:7, fala sobre algo que Deus fez. Fala sobre uma ação de Deus. Esse sopro não é uma ação climática, não é uma ação externa, mas é uma ação do próprio Deus sobre o homem. Olha isso. Olha isso, que poderoso. Olha isso, que íntimo. Olha isso, olha esse Deus de relacionamento. Olha o que esse Deus faz conosco. Ele vem e sopra sobre nós. Ele vem e traz vida sobre nós. Não é uma ação externa, uma ação climática. Muitas vezes nós falamos: nossa, o vento está soprando forte. Não é esse vento que fala ali em Gênesis 2:7. Mas é um vento que vem, é um sopro de Deus, é um vento que traz o Espírito de Deus sobre nós, é um vento que traz vida sobre nós. Conseguem, estão junto comigo, entender a diferença da raiz dessas palavras, sopro, fôlego de vida? A diferença de uma ação climática, de uma ação externa, com uma ação de Deus sobre a sua vida, que te levanta, que te traz identidade, que te traz esperança. É esse fôlego de vida que o Senhor sopra sobre nós. É esse fôlego de vida, é essa ação de Deus sobre as nossas vidas. E a mesma raiz dessa palavra, sopro, que aparece lá em Gênesis 2:7, vai aparecer em Ezequiel 37. Ezequiel 37, quando a palavra de Deus fala do vale dos ossos secos. Existia um vale, estava ali o vale dos ossos secos. E fala assim no versículo 9: a seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos o Espírito e sopre dentre esses mortos. Para quê? Para quê? Vivam. Sopro de vida, fôlego de vida. Essa mesma ação, lá de Gênesis 2:7, que o Senhor sopra, que o Espírito dele vem e traz vida sobre o homem, ele forma, ele molda o homem a partir do pó, a partir do barro ali. E depois ele sopra, um Deus de relacionamento. De toda a criação, nós fomos tocados pelo Senhor. Nós recebemos algo, carregamos algo especial. Fomos feitos de modo especial. E lá em Ezequiel 37, a mesma ação. Não é uma ação climática, não é um vento climático, não é um vento de previsão do tempo, mas é um vento do próprio Deus que sopra aonde está morto, aonde está seco, aonde não tem esperança, aonde está destruído, aonde parece que acabou, aonde está morto. Deus sopra e traz vida. E traz vida. Que áreas da sua vida? Que áreas o Senhor precisa soprar nesta manhã sobre você, sobre sua casa, sobre o seu lar? E trazer de volta esperança, com o sopro dele, com o fôlego dele de vida. Com o sopro dele, com o fôlego dele de vida. Sopro de vida que nos faz levantar. Ezequiel 37:6 fala, porei tendões em vocês. Farei aparecer carne sobre vocês. E os cobrirei com pele, porei um espírito em vocês, e vocês terão vida, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 37, do 9 ao 10, fala assim:
Versículo 10, profetizei, Ezequiel 37, 10, profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam, e se puseram, e era um exército enorme. Sopro de vida que te levanta. Sopro de vida que te levanta. Talvez você tenha andado com a cabeça baixa, porque respostas não vêm, porque portas ainda estão fechadas, porque sementes ainda não germinaram, porque árvores ainda não frutificaram, você ainda não viu fruto, você só ouviu falar da promessa. Mas o Senhor nessa manhã quer te lembrar que é o sopro dele que te traz vida e que te coloca de pé. O Senhor quer te lembrar nessa manhã que é o sopro dele que te faz levantar, que é o sopro dele que a cada manhã te levanta, te faz levantar e falar assim: é o fôlego de vida do Senhor que me traz identidade, é o fôlego de vida do Senhor que me traz vida, que me restaura, que me traz esperança e que me faz crer que as promessas virão, que Ele é um Deus que fala e faz. Ele é um Deus que fala e faz. Receberam vida, fala lá em Ezequiel 37, versículo 10. E se puseram de pé. O Senhor não quer só te levantar, mas o Senhor quer fazer de você um exército. O Senhor não quer só te restaurar. O Senhor não quer só que você levante da sua cama a cada dia para trabalhar, para continuar a batalhar, a viver as promessas, os sonhos dEle. Mas Ele quer te fazer parte de um exército. Ele te levanta e te faz parte de um exército. Talvez você está falando assim: eu não cheguei dessa maneira aqui nessa manhã. Eu cheguei aqui machucado. Eu cheguei aqui ferido, eu cheguei aqui de cabeça baixa, eu cheguei aqui me sentindo morto, como esse vale de ossos secos, sem esperança. Eu cheguei aqui dessa maneira nessa manhã. Mas o sopro de vida do Senhor nos faz lembrar quem nós somos. Parte de um exército numeroso. Talvez você olhe ao seu lado e fale assim: mas tem cadeiras vazias aqui do meu lado. Mas a promessa de Deus fala que nós somos parte de um exército numeroso. É isso que o Senhor fala para nós. Ainda existem cadeiras vazias. Ainda que a figueira ainda não floresceu. Mas assim louvarei ao Senhor. Mesmo que não haja ainda frutos, ainda assim louvarei ao Senhor. Por quê? Grande é o Senhor, porque Ele não é homem para que minta, porque a palavra dEle se cumpre, porque está escrito: os farei levantar e farei de vocês um exército numeroso. O Senhor quer te levantar nessa manhã, o Senhor quer te trazer forças nessa manhã, o Senhor quer restaurar a sua identidade de soldado, de guerreiro nessa manhã. Saia daqui nessa manhã equipado com a palavra de Deus, com o sopro, com o fôlego de vida do Senhor que te traz vida, que te restaura, o sopro de vida que nos faz levantar. Nós temos falado do Setembro Amarelo, tantos casos de depressão, tantos casos de pessoas que muitas vezes não conseguem lutar, perderam a vontade, porque estão com feridas na alma, estão machucadas na alma, estão machucadas por dentro, estão amarguradas, angustiadas por dentro, e aí afeta a vontade, porque a alma diz respeito da vontade, das emoções, e isso faz perder a vontade de lutar, isso faz perder a vontade de continuar, a vontade de trabalhar, a vontade de sonhar, a vontade de fazer parte de um ministério, a vontade de estar como igreja juntos, porque a alma está ferida, a alma está machucada, abatida. Mas para isso há esperança, há o fôlego de vida do Senhor, conforme falado em Gênesis 2:7. Esse fôlego, esse sopro de vida que nos faz viver, que nos faz levantar e ser um exército
enorme. Sopro que nos traz identidade. Sabe, queridos, sopro que nos traz identidade. Lá em Isaías 64, versículo 8 fala: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro. Nós somos o barro. Nós somos a parte imperfeita. Nós somos a parte que, aquela parte ali, o barro, apenas o barro. Mas quem que é o oleiro? Senhor, Tu és o nosso Pai. Tu és o oleiro. Somos obras das Tuas mãos. Essa é a identidade do Senhor sobre nós. Nós só podemos nos transformar, sermos restaurados, porque estamos nas mãos do poderoso oleiro. Das mãos do poderoso, do grande eu sou, que nos molda, que nos transforma. Barro não pode ficar pulando ali na mão do oleiro. Ele tem que se permitir ser moldado. Deixa o Senhor te moldar. Deixa o Senhor te transformar. Deixa o Senhor te fazer um vaso novo. Deixa o Senhor trazer sobre ti o fôlego de vida. Salmo 139 fala assim, versículos 11 a 15. Mesmo que eu diga que as trevas me encobriram e que a luz se tornará noite ao meu redor. Sabe, queridos, muitas pessoas, muitas vezes, estão vivendo em trevas. Mesmo às vezes dentro da igreja, cristãos que conhecem o Senhor, mas por causa daquilo que eu falei, de feridas, de angústias, de marcas, de ressentimentos, estão falando assim: eu não vejo luz, eu não vejo esperança, as trevas me encobriram. Talvez respostas que não vieram ainda de oração, e falar: as trevas me encobriram, a luz se torna noite ao meu redor. Só que lá em Salmo 139 fala assim: verei que nem as trevas são escuras para ti. O Senhor nos alcança na escuridão. Quando você acha que está sozinho, quando você acha que não tem mais solução, você não vê um plano de ação ao seu redor, você fala: eu estou no escuro, eu não vejo uma resposta, eu não vejo de onde vai vir uma resposta. A palavra do Senhor fala: verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. E fala assim: o Senhor me criou o íntimo do meu ser, teceu no ventre da minha mãe. E eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. O Senhor quer que você diga isso com convicção. O Senhor quer que você tenha convicção de que foi Ele que te formou, de que foi Ele que te escolheu, de que sua vida não é um acidente, de que você não está aqui por acaso, mas que Ele quer te fazer levantar, te fazer parte de um exército numeroso, restaurar os teus sonhos, a tua identidade nessa manhã. Sopro que nos traz esperança. Sopro que nos traz esperança. Vamos voltar lá para Ezequiel 37. Ezequiel 37, no versículo 11, fala assim: então ele me disse, Ezequiel 37, 11, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos secaram e a nossa esperança foi embora. Fomos exterminados. Sabe aqueles momentos como família, como casal, como pessoa ali, você fala: fomos exterminados. Fomos exterminados, não tem mais esperança. E no versículo 12 fala: por isso profetize e diga, assim diz o soberano, o meu povo, eu vou abrir
os seus túmulos e fazê-los sair, e trarei vocês de volta a Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês serão o meu povo. Vocês serão o meu povo. E saberão que eu sou o Senhor. Domingo passado nós estávamos aqui, lemos o versículo de abertura desse culto, falando que antes nós não éramos nem povo, mas Deus nos fez povo, está lá em Efésios isso. Efésios 5 fala, antes vocês não eram nem povo, mas agora vocês são o meu povo, geração eleita, sacerdócio real, povo santo. E o Senhor fala, profetiza. Se você está achando que está morto essa área da sua vida, que não tem esperança, que a esperança desvaneceu, profetize, assim diz o soberano. Eu vou fazê-los sair, eu vou te levantar, trazer de volta a Israel. E sabe o que continua falando lá? No versículo 14? Porei o meu espírito em vocês. Ezequiel 37, 14, continuando lá o texto. Porei o meu espírito em vocês. E vocês... O quê? E eu os estabelecerei em sua própria terra. E vocês saberão que eu sou o Senhor. E essa parte tão pequenininha desse texto, ela ecoa como uma voz muito grande no meu coração. Vocês saberão que eu sou o Senhor, que... Vamos falar junto. Mais forte. Vocês saberão que eu sou o Senhor, que... Mais forte, porque é a promessa do Senhor. Nós estamos cantando como igreja, as suas promessas são sim e amém. Muitas vezes você fala assim, terra prometida, nós temos orado, mas olha ao nosso redor, quando que nós vamos chegar? Foram faladas tantas palavras, quando? O Senhor fala ali para nós nessa manhã, porei o meu espírito em vocês. Vocês saberão que eu sou o Senhor. E, mais forte igreja, falei? Palavra do Senhor. Exército poderoso de Deus, declarando rumo à terra prometida. Nós servimos a um Deus que fala e faz. Nós servimos a um Deus que fala e faz. Nós servimos a um Deus que fala e faz. Olhando cadeiras vazias, um exército numeroso se levantará. Porque existe um Deus que fala e faz. Profetiza ao teu redor. Não se cale. Abre a sua boca nessa manhã. Olha para a cadeira vazia do seu lado e fala: vale de ossos secos, cadeira vazia. Levanta, levanta. Sopra o fôlego de vida, vidas restauradas. Porque existe um Deus que fala e faz. Eu os estabelecerei na sua própria terra, diz o Senhor. Senhor, cadê os celeiros? Onde estão as sementes? Elas estão nas suas mãos. Não deixe elas morrer. Elas estão dentro de você. Palavras que o Senhor já declarou, já derramou sobre você, sobre a sua família. Você carrega essa semente. A sua casa, a sua família, suas mãos estão cheias de sementes. Mas sementes que estão nas mãos, elas morrem. Elas precisam ser plantadas, lançadas. Lá em Gênesis 2 fala que não existia ninguém para cultivar a terra, que não tinha nenhuma semente germinado ainda. Então o Senhor fez o homem para que ele cultivasse o solo. E o Senhor sopra sobre ele fôlego de vida. Você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos com essas sementes. Nós não estamos sozinhos nesse celeiro. Existe o dono do celeiro, o dono da vida, aquele que dá a vida
nós só precisamos cultivar essas sementes. Nós só precisamos cultivar esse solo. O Senhor quer nos levar para uma terra. Ele tem falado terra prometida. Ele tem falado terra prometida. Terra para ser cultivada, sementes. Terra para gerar frutos. Mas enquanto nós não chegamos nessa terra, com o fôlego de vida do Senhor, ainda que a figueira não floresça, mesmo assim louvarei ao Senhor. Abacuque 3 fala isso. Ainda. Mas nós chegaremos e nós saberemos que Ele é o Senhor, que fala e faz. Sopro que nos traz esperança. Lá em João 20, Jesus havia ressuscitado. 1 mês e meio depois ele aparece para os discípulos. Imagina o coração dos discípulos. Agora a gente vai ter que viver real oficial. Jesus não está mais aqui conosco. O mestre não está mais aqui para operar os milagres, para abrir os caminhos, para curar os enfermos. Agora é com a gente. E aí? Como nós vamos continuar a obra? Como nós vamos continuar a obra que Jesus começou? Pensa como ficou o coração dos discípulos. Agora é com a gente. Agora nós temos que anunciar. As sementes, Jesus deixou sementes em nossas mãos. Nós temos que continuar a obra. Não pode parar aquilo que nós vimos, experimentamos. Outros precisam ver e experimentar. Eu imagino que eles estavam apavorados, com medo, tentando se lembrar das promessas que Jesus fez. Não se turbe o vosso coração, na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu acredito que eles estavam, com o coração ali. Então, João 20 fala da ressurreição, fala que Jesus aparece a Maria Madalena. E lá em João 20, 19, fala que Jesus aparece aos discípulos. Eu vou ler um pouquinho antes, segura aí. Fala assim: ao cair de tarde, no primeiro dia, João 20, 19, estando entre os discípulos reunidos, em portas trancadas. Sabe por quê? Eles estavam com medo dos judeus. Os discípulos estavam com medo. Agora é com a gente. Jesus não está mais aqui entre nós. Como que nós vamos fazer? Jesus entrou, se pôs no meio deles. E a primeira coisa que Jesus fala é: paz seja com vocês. Sabe por quê? Eu imagino que quando Jesus entra naquela sala, quando Jesus vê que eles estavam em portas trancadas, eu imagino que o rosto dele mostrava medo, 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 medo. Talvez você chegou aqui nessa manhã. Talvez você tenha vivido durante a sua semana e o teu rosto mostra medo, medo, medo. Mas a primeira coisa que Jesus fala quando você chega na presença dele é: paz seja com você. Se é você nessa manhã que está com medo, o Senhor fala para você nessa manhã: paz seja sobre você. Paz seja sobre o seu coração nessa manhã. A paz de Jesus, que excede todo entendimento, seja sobre você nessa manhã. Ouça o próprio Jesus te falando, a palavra de Deus que nos fala: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou as mãos de um lado e de outro. Certamente Jesus mostrou as mãos porque, além do medo, talvez o rosto deles mostrou dúvida. Será que é Ele mesmo? Sabe? Aquelas coisas que nós não precisamos falar. O Senhor sabe que está lá dentro, no nosso coração. Medo, dúvida. E Ele olha para os discípulos e fala: sou eu mesmo. Não tenham medo. Paz sejam com vocês.
Mas parece, no versículo 20 fala, tendo dito isso, mostrou as mãos. E aí, parece que a gente tem que ver para crer, não é assim? Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. E mais uma vez Jesus disse, no versículo 21, paz seja com vocês. Ele viu que ainda ali tinha alguém que estava com medo ainda. Ele fala, sou eu, paz seja com vocês. E no versículo 22, lembra que eu falei que em Gênesis 2:7, a raiz da palavra sopro é o sopro que vem do próprio Deus? E que depois lá em Gênesis, em Ezequiel 37, fala de um outro sopro que vem de Deus. E aparece de novo essa raiz, essa palavra, e com isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Jesus vem e fala, recebam o Espírito Santo. Sopro, fôlego de vida. Não era ainda o batismo no Espírito Santo que fala lá em Atos. Não era isso que aconteceu ali. Mas é um sopro, é um fôlego que traz esperança, que renova a esperança, que renova a fé, que tira o medo, que silencia a voz da sua alma, que silencia a sua alma. Na alma são as vontades, as emoções, que fala, não tenha medo, paz seja com vocês. Jesus sopra sobre eles e fala, vocês não precisam ter medo, vocês vão continuar a obra que eu comecei. Paz seja com vocês. João 20:22. Soprou sobre eles. Jesus sopra sobre o Espírito Santo. Sobre os discípulos, perdão. Jesus sopra sobre os discípulos e diz, recebam o Espírito Santo. Ezequiel 37:14. Porei a minha respiração neles e farei viver novamente. E vou deixar morar na própria terra e saberão que eu sou o Senhor, que falei e fiz. O pessoal do louvor já pode subir. Último ponto é sopro que restaura. Sopro que restaura, fôlego de vida que restaura. Sopro de vida que nos traz, que nos faz levantar. Sopro de vida que nos traz identidade. Sopro de vida que nos traz esperança, que nos dá esperança para continuar, que nos dá esperança para avançar. E sopro de vida que nos restaura. Na abertura desse culto foi lido Salmo 126. Salmo 126, do versículo 4 a 6, fala, Senhor, Salmo 126, de 4 a 6, fala, Senhor, restaura-nos, assim como enche o leito dos ribeiros no deserto. Senhor, restaura-nos. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto, o quê? Celeiros. Existem sementes na sua mão. Talvez elas estão molhadas com suas lágrimas. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará ao quê? Com cantos de alegria. Com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Sopro de vida
que nos restaura. Fôlego de vida que nos restaura. O Senhor quer te restaurar nessa manhã. O Senhor quer te levantar nessa manhã. O Senhor quer que você entenda no seu espírito, não no intelecto, mas não somente na sua razão, mas no seu espírito. O Senhor quer te fazer entender que você faz parte de um exército numeroso, que há sementes em suas mãos, e que mesmo que hoje você está chorando, lançando elas, mas que existe um caminho de volta. Existe um caminho de volta. Abacuque 3:17 fala: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos na lavoura, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei. Me alegrarei. Pois o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como o do cervo, me faz andar em lugares altos. Para o mestre da música, para os instrumentos de cordas. Termina ali. O Senhor te faz andar em lugares altos. O Senhor, com o sopro, com o fôlego de vida dele, nos levanta nessa manhã. Levanta no seu lugar. Levanta onde você está aí. E nós vamos entoar essa música, cantar. E vamos falar: Senhor, sopra em mim. Sopra o teu fôlego em mim, Senhor. Eu preciso voltar a viver, Senhor. Essa cadeira aqui do meu lado precisa ter uma vida restaurada. Mas, Senhor, eu preciso ser restaurado. Restaura a minha esperança. Restaura os meus sonhos, a minha visão, Senhor. Eu quero ver essa cadeira aqui do meu lado cheia com alguém que precisa, com um amigo meu, um familiar meu que precisa desse sopro, desse fôlego de vida, de restauração. Mas, Senhor, começa em minha vida. Começa em minha vida essa restauração. Começa em minha vida esperança. Há sementes em suas mãos. Não deixe elas morrer. Há sementes em suas mãos. Cultive a terra. Há semente em suas mãos. Peça ao autor da vida que te restaure, que te renove, que te dê forças. E fale assim: eu não vou desistir de orar. Eu não vou desistir de orar por essa pessoa da minha família. Eu não vou desistir de orar por esse pedido de oração que eu coloquei lá em janeiro, na semana profética. A resposta ainda não veio, estamos em setembro, mas, Senhor, eu não vou desistir, porque é o teu sopro, é o teu fôlego de vida que me faz continuar adorando, que me faz continuar louvando, guerreando, porque eu faço parte de um exército numeroso. O Senhor quer levantar o seu semblante, os seus olhos nessa manhã, te dar força, te renovar. O soldado, ele luta em pé, muitas vezes ferido, machucado sim, das batalhas, das marcas, mas ele continua, não na força dele, não na sua força, mas na força do próprio Deus que sopra o fôlego de vida. Você levantou aí no seu lugar, talvez está sangrando, tem uma ferida aberta. Fala: Senhor, restaura os meus tendões nessa manhã. Restaura a minha carne nessa manhã, Senhor. Restaura os meus tendões. Restaura essas feridas abertas, Senhor. Cura, não deixe infeccionar, Senhor. Restaura, porque eu quero continuar.
Eu quero continuar, Senhor. As sementes em minhas mãos, elas não vão morrer, elas estão regadas com minhas lágrimas, mas elas serão lançadas no solo, e é o Senhor que fará elas germinar, é o Senhor que fará elas brotar, é o Senhor que trará vida, porque é o Senhor que traz o sopro de vida, o fôlego de vida. Comece aí no seu lugar a guerrear enquanto você adora. É louvando que nós lutamos as nossas guerras. É adorando ao Senhor que nós lutamos as nossas guerras. É orando, é colocando diante dEle. Faça isso agora. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança.